porque como era o primeiro dia, estamos esperando as pessoas irem entrando. Mas a gente vai sempre tentar começar pontualmente todas as terças-feiras. Então, convido você agora a fazer um momento de oração, porque justamente a gente inicia diante de Deus, acreditando que tudo isso está sendo submetido a Ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu quero vos pedir a graça para todos aqueles que estão participando desse momento de formação. Eu vos pedir a graça do teu Espírito Santo, a ponto de potencializar todas as faculdades mentais, volitivas, intelectivas, de forma que todos possam, a partir daí, ter uma mente aberta para os estudos das Sagradas Escrituras. Senhor, eu vos peço essa graça, que o Espírito Santo nos ajude em todo esse processo de formação e do estudo, assim como também ajudou os discípulos de Jesus Cristo a compreenderem as parábolas e os textos sagrados. Por isso, vem Espírito Santo sobre todos nós e ajuda-nos nesse momento de formação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos fazer o estudo, né, do livro do Deuteronômio e nós vamos pegar alguns versículos do capítulo 6, porque justamente nós podemos dizer, eles fazem parte, né, inclusive da história do povo de Deus. Todo judeu, ele reza muito estes versículos do capítulo 6, porque é uma forma, claro, né, de fazer uma oração através deles. Então, capítulo 6, versículos do 4 em diante. Então, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 em diante. É o Shema Israel, ou seja, ouve Israel. Ele ficou conhecido essa oração dessa forma, né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Erra. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, convite a essa escuta. A essa escuta. Então, vamos lá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Então, nós vamos repetir. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Então, que esta ordem, né, esse convite de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, possa realmente acontecer conosco a partir dos estudos das Sagradas Escrituras, que aumente a nossa vontade e o nosso desejo de conhecer a Deus, de buscá-lo e de amá-lo cada vez mais. Então, esse ano de 2020, a Igreja no Brasil resolveu estudar o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio faz parte do bloco que nós chamamos de Pentateuco das Sagradas Escrituras, que seria o primeiro bloco. Então, como eu não sei qual é o nível de profundidade, de estudo das pessoas que estão aqui, então nós temos agora quase 140 pessoas na nossa reunião agora desse encontro. Então, o que foi que eu pensei para esse momento inicial? Eu vou falar um pouco sobre as Sagradas Escrituras, sobre a Bíblia, né, fazendo uma grande introdução. A partir daí, entro no Pentateuco. Faço também algumas explanações sobre o Pentateuco. Entro no livro do Deuteronômio, e a gente vai mastigando o livro do Deuteronômio, e depois eu irei ver com vocês
a influência que esse livro do Deuteronômio teve para os livros posteriores, especialmente no bloco que chamamos de livros históricos. Então, é um contexto. Como o livro do Deuteronômio está no Antigo Testamento, no Pentateuco, a gente precisa entender esse contexto todo para compreendê-lo de uma forma mais aprofundada. Então, nesse momento inicial, a gente vai fazer essa introdução à Bíblia, às Sagradas Escrituras. E espero que dê tempo, a gente já entre também na questão do Pentateuco. Espero que vocês todos assim possam, de fato, gostar, né? E querer, né, aprender mais. Esse material, como também todos os materiais que nós estaremos vendo no curso, estarão disponíveis na nossa sala de aula. Alguns já estão. Essa apresentação no PowerPoint eu vou disponibilizar também, para que você não fique, às vezes, preocupado, né, em anotar o que está sendo passado aqui. Então, nesse aspecto, você vai ter acesso, tá certo? E, a partir daí, vai conseguir ter esse material até para poder ir vendo depois, parte por parte. Então, vamos começar a apresentação. Então, vejamos, né, e façamos uma introdução às Sagradas Escrituras. Primeiro, a Bíblia, né? Bíblia, ela é uma palavra, né, que vem do grego, biblos, que significa livros. Então, nós entendemos que, na verdade, a Bíblia, ela não é somente um livro, mas ela é um conjunto de livros. Como ela é um conjunto de livros, nós, para podermos entender, é necessário estudar livro por livro, pois cada um tem, por exemplo, um autor que é diferente, né, um contexto sócio-histórico, né, um contexto social e histórico que é diferente também. E a gente precisa entrar, né, naquela realidade para a gente conseguir compreender. Então, a Bíblia ela está basicamente dividida em Antigo e Novo Testamento. É uma coleção de 73 livros, né, que formam o que nós chamamos de escritos sagrados, sagradas escrituras. Porque nós entendemos que a Bíblia, ela de fato, ela não é um escrito qualquer, mas é um escrito sacro, sagrado. Um escrito que foi inspirado por nosso Senhor. Então ela possui duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Então isso aí já é mais claro para todas as pessoas. A palavra testamento significa o quê? Pacto ou aliança. Que é para mostrar que Deus ele fez uma aliança conosco, com o seu povo. Os livros do Antigo Testamento são os livros que foram escritos antes de Jesus Cristo. Os livros do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo. Então a gente pode ver que o Antigo Testamento ele é composto por 46 livros e o Novo Testamento de 27 livros. Todos eles anunciam a boa nova proclamada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa parte introdutória para a gente entender um pouco, né, sobre a estrutura das Sagradas Escrituras. Então 46 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. A divisão atual da Bíblia em capítulos e versículos remonta ao século XVI, por Roberto Stephan. E foi, no entanto, Stephen Langton, por volta do ano 1214, que primeiro introduziu a divisão dos capítulos nas cópias da versão latina da Vulgata. Então, a Bíblia, quando ela foi escrita em rolos, em materiais como pergaminho, como papiro, e, consequentemente, ela, para economizar, não tinha essa divisão em capítulos e versículos. Essa divisão ela já é posterior, certo? Então, assim, a gente tem muita dificuldade às vezes, em compreender isso, porque a Bíblia, ela surgiu para que a gente pudesse escutar
e a partir daí aumentar a nossa fé. Para estudo, ela veio posteriormente. Então, essa divisão, que é metodológica, ela não é uma divisão que contém no original das Sagradas Escrituras. Aí, nós vamos observar que nas Sagradas Escrituras, tanto do Antigo e do Novo Testamento, existem as etapas da revelação divina. Karl Rahner, que é um teólogo, ele diz o seguinte, que as Sagradas Escrituras, né, elas são como uma autocomunicação de Deus. Deus, ele se revela para o seu povo. E aí, o que é que a gente vai encontrar nas Sagradas Escrituras? Essa revelação divina. O Deus que se revela, o Deus que se autocomunica, comunica a si mesmo para nós. Então, nós temos primeiro o proto-evangelho, que é o primeiro anúncio da salvação. Aí vamos vendo a aliança de Deus com o seu povo, inclusive a aliança com Noé. Aí vocês sabem toda a história de Noé, do dilúvio, Deus que mandou com que ele fizesse a arca e disse que iria recriar a humanidade a partir da família dele. A escolha de Abraão com a aliança e as promessas. Abraão será então pai de uma multidão. Ele terá muitos filhos que serão incontáveis como as areias, né? Como os grãos de areia. Temos em seguida o Êxodo, que é justamente a saída do Egito, né, com Moisés e a aliança do Sinai. Um povo que sai do Egito com Moisés, e ali, durante o percurso no deserto, Deus faz uma aliança com o seu povo no Monte Sinai. A promessa de Davi, que a gente vai encontrar em 2 Samuel capítulo 7, né, que seria do rei Davi, que surgiria aquele que seria um rei, um Messias, e o seu reino não teria fim. Então essa promessa que a gente chama davídica, a gente vai encontrar em 2 Samuel capítulo 7, que seria da descendência dele, que surgiria o Salvador. O exílio, o cativeiro da Babilônia, né? Então o povo de Deus saiu da Terra Santa e ficou exilado fora da sua terra, da sua pátria, expatriado. E aí ficaram dominados, subjugados na Babilônia. E depois regressaram à terra prometida, ainda no Antigo Testamento, né? Vimos então a encarnação do Redentor, ou seja, Jesus Cristo, que se fez homem, se fez carne e habitou em nosso meio. A igreja, então, que foi fundada por ele. Logo mais, a promessa da manifestação gloriosa dele, que alguns chamam de segunda vinda, que seria a parousia, o retorno de nosso Senhor. Então, aqui, nesse slide, nesse quadro, vocês vão observar as etapas da revelação divina. Um Deus que ele foi se revelando pouco a pouco ao povo. Desde o início, com o primeiro anúncio da salvação, até a vinda do Messias, a encarnação de Jesus Cristo, e a promessa da sua segunda vinda. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês estão vendo agora na frente de vocês, está contido nas Sagradas Escrituras. É como se fosse um resumo, digamos, desta revelação divina. Aí nós entramos nas terras das Sagradas Escrituras da Bíblia. Basicamente, o grande enredo aconteceu onde? No Oriente Médio, na região de Israel, da Palestina, mas nós também temos, por exemplo, o norte da África, como o Egito, naquela região, tudo isso que está em torno do mar Mediterrâneo, a Ásia Menor e o sul da Europa. Então, por exemplo, vocês observem que no sul da Europa tem uma imagem como se fosse uma bota, que é a Itália. E aí nós temos nas Sagradas Escrituras os apóstolos, né, Pedro e Paulo, que vão para Roma e falecem lá. Em Atos dos Apóstolos fala da ilha de Malta, então vocês podem observar aí também. Então, o contexto, digamos, geográfico das Sagradas Escrituras está contido nesse bloco que vocês estão vendo aí. O Oriente Médio, o norte da África
o sul da Europa e a Ásia Menor. Tanto que as cidades, que elas são nominadas nas Sagradas Escrituras, as regiões, os montes, estão todos nesta região. Aí nós temos mais ou menos o mapa de Israel, no Novo Testamento, onde viveu nosso Senhor e realizou muitos milagres, né? Ele que nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré, como vocês podem ver, foi para a região de Cesareia, Samaria, Sidom, Jericó, Jerusalém, onde ele faleceu. Então aí nós temos a imagem, né, de Israel, certo? No Novo Testamento. E onde a gente vai encontrar no Novo Testamento as referências dessas cidades, né? Jesus que foi batizado no Rio Jordão, por exemplo. Então nós temos aí a imagem do Rio Jordão. Hoje no Evangelho falava sobre Jesus Cristo que expulsou um demônio em Cafarnaum. Então a gente vai ver lá em cima, acima de Nazaré, Cafarnaum, né? Só que é interessante porque, observe, né? Jerusalém já está na parte mais alta. Nazaré e Cafarnaum está na parte baixa. Então, quando eles dizem assim, eu vou subir para Jerusalém, então aqui no mapa parece que está descendo, né? Mas, na verdade, eles estão subindo, né? É a experiência uma experiência contrária. Então, a gente vai encontrar muito, né? Sair da Galileia, de Nazaré, para subir a Jerusalém, que inclusive está, né, mais acima do nível do mar. As línguas, o texto e a história das Sagradas Escrituras. Então, quais foram as línguas escritas, né? Quais são as línguas aos quais foram escritas, as línguas, né, aos quais o Antigo e o Novo Testamento foram escritos? Então, nós temos basicamente três línguas: hebraico, aramaico e o grego. O hebraico é basicamente o Antigo Testamento, mas nós temos várias partes, inclusive livros em grego, no Antigo Testamento. Aramaico eram mais algumas expressões. E o grego, basicamente, todo o Novo Testamento. Apesar de ter alguns estudos que dizem que, por exemplo, o Evangelho de Mateus, primitivo, foi escrito na língua hebraica, porque ele foi escrito para os hebreus. Então, as três línguas são hebraico, aramaico e grego. O aramaico, minha gente, às vezes as pessoas pensam que seria um dialeto do hebraico, mas não. O aramaico era uma outra língua, com uma gramática própria, com uma estrutura sintática própria. Então, são, de fato, três línguas, né? Os textos originais, chamados de autógrafos da Bíblia, tal como os da literatura clássica antiga, perderam-se, não se conserva nenhum. Às vezes a gente diz, eu queria ter a Bíblia original, onde é que está? Os textos originais, eles se perderam. O que nós temos? Nós temos as cópias dos originais, que foram conservadas em manuscritos. Foram escritas à mão. Então, estes manuscritos, eles estão espalhados em várias bibliotecas do mundo inteiro. Alguns estão sob a guarda da igreja, outros não. Outros estão, inclusive, sob a guarda do governo local, daquele país, daquela nação. Então, os originais mesmos foram perdidos. Nós chamamos de textos autógrafos. Mas se conservaram os manuscritos. E nós temos manuscritos dos primeiros séculos, que são verdadeiras relíquias, que são verdadeiras preciosidades para nós, né? Então, entre os anos de 1947 e 1956, houve uma descoberta lá na região do Mar Morto do que nós chamamos manuscritos de Qumran. Então, foram descobertos nas cavernas de Qumran. E a partir daí, abre-se um novo capítulo da história do texto hebraico, né, do Antigo Testamento. Né? Então, eles ficaram conservados durante séculos e séculos, e quando fizeram uma comparação com os manuscritos mais antigos, viram que não houve deturpação, mesmo com tantos anos, com tantos séculos escondidos.
Hoje nós conhecemos mais ou menos, né, mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento. Repito, espalhados pelas diversas bibliotecas no mundo inteiro. Os papiros, né, eles são feitos pelas folhas de papiro, né? Eles são muito importantes na história da transmissão do texto. O fragmento mais antigo conhecido no Novo Testamento foi encontrado no Egito e contém alguns versículos do Evangelho de São João, como vocês estão vendo aí, né? João capítulo 18, e alguns versículos em específico. E ele é do século II. Então, observem, né? O último escrito do Novo Testamento foi no final do primeiro século, por volta do ano 100, e foi justamente escrito pelo evangelista João. Então, nós temos já no segundo século manuscritos, cópias em papiros, que é o papiro Ryland, e aí se conserva até hoje, né, esse papiro, esse fragmento que a gente poderia dizer que seria o mais antigo, né, conhecido do Novo Testamento. Aí nós temos mais alguns mapas, né, mostrando a Gruta de Qumran, fragmentos do rolo, vasos, etc. e tal. Nesse material, que eu dou algumas aulas, né, falo sobre a crítica textual, a inspiração divina. Esse eu quero que vocês leiam à parte, tá certo? Eu não quero tocar agora nesse primeiro momento, não, nessa primeira aula. Então, é um material que vocês vão ter acesso, certo? E aí vocês podem ler à parte. Então, leitura do Antigo Testamento a partir do Novo. As palavras e os acontecimentos do Antigo Testamento, eles estão presentes no Novo Testamento, né? Então, no Antigo Testamento, há muitos textos cujo sentido literal é o de anunciar ou prometer da parte de Deus a nova aliança que se cumpre no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele tem valor por si só. Tanto que os judeus, a Bíblia dos judeus é somente o Antigo Testamento. Mas para nós que somos cristãos, o Antigo Testamento, ele contém promessas e anuncia a nova aliança feita por Deus em Jesus Cristo. Então a gente vai encontrar palavras, promessa, cumprimento nessa relação do Antigo com o Novo Testamento. O Antigo fala do Novo Testamento não somente com palavras, mas também com fatos, com os acontecimentos que narra. Então é como se fosse uma preparação, o Antigo Testamento, para uma realização. E a relação se dá onde? No Novo Testamento, com Jesus Cristo, com a fundação da igreja. Mesmo sendo distintos, eles possuem unidade. E aí a gente pode ver, então, algumas direções, 3 direções, desta unidade, dessa harmonia dos 2 testamentos. Então, o Antigo Testamento anuncia e promete aquilo que o Novo Testamento testemunha como cumprido. O Antigo Testamento apresenta situações e realidades que são assumidas pelo Novo Testamento, mas enchendo de sentido novo, como a lei, a oração, a liturgia e outras realidades veterotestamentárias. O que é isso, padre? Significa do Antigo Testamento. Então, olha só. Nós vamos encontrar muitas coisas referentes à questão da lei, da oração, da liturgia, mas que no Novo Testamento são apresentadas com um sentido novo. Então, isso é belíssimo, né? Essa novidade que nos é apresentada no Novo Testamento daquilo que está no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele oferece tipos e prefigurações das realidades neotestamentárias, de enorme valor e atualidade.
especialmente para a catequese batismal. O que é isso, né? Existem coisas, como se fosse no Antigo Testamento, que a gente só vai encontrar o real significado no Novo. Então, são tipos, são prefigurações. Por exemplo, dá um exemplo claro disso. No Antigo Testamento, nós temos a serpente de bronze, que é levantada como uma haste, e aqueles que estavam feridos pela serpente, quando olhavam para ela, eram curados. Então, Deus mandou que Moisés levantasse aquela serpente de bronze. Isso é tipo de quê? Qual é a tipologia? De Jesus Cristo, que foi alçado na cruz. E aí, quem olhava para ele conseguia então ser curado de toda e de qualquer enfermidade da sua vida. Né? Então, há tipos e prefigurações no Antigo Testamento que nós vamos conseguir encontrar o seu profundo significado no Novo Testamento. A igreja serviu-se de todas essas figuras desde a época apostólica para mostrar a unidade do Antigo e do Novo Testamento. Certo? Agora nós vamos ver, né, um panorama histórico-literário do Antigo Testamento. Padre, licença. Oi. Apresenta novamente para a gente, por favor. Espera aí, viu? E Rapidinho. tem um questionamento também no chat. Dá uma olhadinha. Aqui está escrito que Marli Vieira está apresentando. Se o senhor apresentar, vai sair o dela. Eu não consigo tirar. Certo, então espera aí, vou tentar agora apresentar novamente. Voltou, não foi? Sim. Deixa eu só fechar aqui novamente para ver se... Vocês estão me vendo, né? Pronto. Qual foi a pergunta? Essa pergunta de Mídio, Karine? Alô, meu povo. Aqui tem. Isso. Sobre a Bíblia, essa diferença de livros que existe entre a Bíblia cristã católica e dos nossos irmãos evangélicos. Tem mesmo origem com os próprios apóstolos, pelo fato de eles terem usado textos traduzidos para o grego e não a Taná original. E sim, gostaria de saber se há mais um motivo ter sido usado os textos sagrados já em grego, além da disseminação na língua já inserida na sociedade da época. Pronto, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Quem está bem no início, né? E aí, sobre essa questão da divisão das Sagradas Escrituras, da Bíblia hebraica, da Bíblia cristã, eu vou entrar e vou... É agora o nosso próximo tópico, porque a partir daí a gente vai entender a questão do cânon bíblico. E aí eu sei que são terminologias que, às vezes, assim, para algumas pessoas pode parecer muito estranho, mas daí a gente vai tentando explicar parte por parte, né? Apareceram dois termos aí que eu não sei se vocês têm total conhecimento, é veterotestamentário e neotestamentário. Então, testamentário vem de testamento. Então, os livros que são do Antigo Testamento, nós chamamos de livros veterotestamentário, porque vetero no latim significa antigo e neo no latim significa novo. Então, quando eu digo, né, livros veterotestamentários, você consegue compreender que é o Antigo Testamento. E livros neotestamentário, justamente o Novo Testamento. Como na Bíblia dos protestantes tem menos livros do que nós. Pronto, vou explicar sobre isso, são os próximos slides, tá certo? Eu vou dar uma explicação sobre isso para a gente poder compreender. Mas até agora, sobre essa parte inicial, tem mais alguma pergunta que alguém queira fazer? Se tiver, pode ativar o áudio e pode fazer, tá certo? Nessa parte inicial. Se não tiver, eu continuo. Padre, Oi. a questão da antiga, eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo,
que ele falou da seguinte forma. Só que eu não cheguei a entender porque foi um vídeo curto no Instagram, né? Mas ele falou assim que antigamente a Bíblia, como ela não caiu de paraquedas, a gente sabe que ela não caiu de paraquedas. Tudo bonitinho, flashinho como alguns evangélicos falam que é. Antigamente tinham salas e as pessoas tinham que ir lá, ver lá e voltar para casa. Mas assim, como foi o processo de reformulação para que os evangelhos fossem colocados de forma é, centrada e de forma com cada evangelho seu? Porque antigamente era uma sala, se eu não me engano era dessa forma, não sei se eu estou errado. Aí eu queria que você me explicasse como foi a reformulação para iniciar esse processo para desenvolver cada evangelho no seu devido lugar. Pronto, ó. Primeiro, o Evangelho nós temos quatro apenas, né? E nos livros nós temos justamente o conjunto de 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Então eles foram iniciados, né? Foram escritos em papiros e em pergaminhos, né? Papiro seria uma folha vegetal, né? E pergaminho seria do couro das ovelhas, né? Só que eram materiais que, assim, né? Não eram baratos, precisava de um trabalho danado para ser feito, e nem todo mundo também era letrado, sabia ler e escrever. Então, por isso que nós temos os escribas, os copistas, né? Pessoas que eram pagas para poder fazer isso. Então, claro que, à medida que esses livros foram escritos, não era todo mundo que tinha acesso, né? Até porque era muito caro. Era muito caro. Então, eram poucas as cópias. E a gente tem que ver, livro por livro, para a gente saber a quantidade de cópias que existia naquelas épocas, né? Então, essa questão do acesso, né? Não era todo mundo que tinha um acesso por conta da dificuldade do próprio material. Quando foi que se popularizou e as pessoas começaram a ter mais acesso? Com a invenção da imprensa, né? Então, em 1500, com Gutenberg, quando houve a invenção da imprensa, aí logo depois, vamos dizer, com papel, com a imprensa, é que se popularizou e aí pôde chegar desta forma até nós. Mas assim, hoje eu vou continuar a dar uma explicação sobre a questão que vocês vão ver, né? Do cano bíblico, da lista dos livros sagrados, aí vocês vão conseguir compreender um pouco mais, né? Então são os próximos slides, eu vou explicar para vocês terem essa dimensão, né? Pronto, que a Kelly perguntou. É a questão dos livros do protestante e da Bíblia católica. Então vou entrar agora nisso, né, para a gente poder compreender, tá certo? Vamos lá, que daí vocês vão tirar muitas dúvidas em relação a isso. Então, o Antigo Testamento, ele levou aproximadamente 1000 anos para ser escrito. Aí a gente já pode ver uma diferença, porque o Novo Testamento ele é mais fácil de ser compreendido. Por quê? Porque ele tem um intervalo de tempo menor. Então, os primeiros escritos do Novo Testamento foram as cartas aos Tessalonicenses da década de 50. E os últimos, né, com os evangelistas, como por exemplo Apocalipse, foi justamente no ano 100. Então, nós temos um intervalo de apenas 50 anos do Novo Testamento. E um grupo de escritores sagrados, que é um grupo menor, que foram os apóstolos e os seus discípulos. O Antigo Testamento, não. Por que é tão difícil estudar o Antigo Testamento? Porque ele levou aproximadamente 1000 anos para ser escrito. Então, nós temos um milênio, né? E, consequentemente, a cada século, a cada ano, se muda, né? O pensamento, a realidade, a cultura, tantas coisas, tantas coisas. A cada nova situação histórica, os fatos do passado eram relidos, reinterpretados e recontados. Por isso é necessário recordarmos alguns acontecimentos importantes e, neste arco de tempo, situar o processo de formação dos livros bíblicos. Aí eu vou mostrar agora uma linha do tempo, tá certo? Deixa eu mostrar aqui. Esse material que eu vou mostrar para vocês, vocês têm,
Aqui vocês podem observar essa linha do tempo, que é justamente a linha do tempo dos acontecimentos do Antigo Testamento. Então, observem, 1000, aqui em cima, até 6 antes de Cristo, que seria o nascimento de Jesus. Por que é que a gente não colocou 0, padre? Porque o monge Dionísio, quando ele estabeleceu o calendário cristão, ele colocou como 0 o ano em que Jesus Cristo nasceu, né, para poder falar da humanidade, né, e da era antes e depois dele, mas depois ele errou, verificou-se que ele errou nos cálculos, né? Então, quando ele disse que era o ano 0, na verdade, Jesus ele tinha nascido 6 anos antes, né? Então, aqui é o panorama do Antigo Testamento. Né? Então, no iniciozinho, nessa parte aqui que vocês estão vendo, cinza, nós temos a criação, o dilúvio, os patriarcas, né? Então, no livro do Gênesis, a gente vai encontrar esse relato todo, certo? Aqui embaixo, o êxodo do Egito, ou seja, a saída do povo de Deus do Egito, a conquista da terra prometida. Então, Deus falou que teria uma terra onde iria jorrar leite e mel. E aí, Moisés não entrou, mas daí o filho espiritual dele, Josué, foi o responsável por isso, né? Então, a época dos juízes, que eram grandes libertadores. Aí nós temos no ano 1000 o reino de Davi e Salomão. A gente vai ver isso nos livros históricos, né? De 1º e 2º Samuel, o livro dos reis, 1º e 2º Reis. Nós vemos a história, né, de Davi e de Salomão. Aí nós temos a história paralela dos 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então, o povo de Deus, ele começou a se organizar em um regime monárquico. E aí tiveram reis, como Davi e Salomão. Esses reis depois foram, esses reinos foram divididos na parte norte e na parte sul. Depois nós temos um único reino, o que sobrou, né? Porque o norte foi destruído e ficou o reino de Judá. Veio então o exílio na Babilônia, que o povo saiu da terra prometida e ficou lá cativo, né? Oi. Apresente de novo, por favor. Por quê? Alguém compartilhou a tela. Deixe-me ver, viu? Foi. Voltou, Karine? Sim. Pronto. Aí, meu povo, se você clicar em apresentar a tela, você substitui a minha apresentação, velho. Por favor, não façam isso, tá certo? Então, nós temos aí, vocês estão observando, né? Esses todos são acontecimentos importantes, como se fosse uma linha do tempo. Que a gente vai encontrar tudo isso no Antigo Testamento. Então, nós temos Alexandre Magno, que conquista, né, o Antigo Oriente, que seria o Oriente Médio, sabe? No ano mais ou menos de 167 a 164, né, antes de Cristo, nós temos a revolta dos Macabeus, que a gente vai encontrar, né, nos livros de 1º e 2º Macabeus. No ano de 63 a.C., nós temos a ascensão do Império Romano, que conquista o Oriente Médio. E é justamente aí que vai nascer Jesus Cristo, né? No reinado de Herodes Magno, de 40 a.C. até o ano 4, e mais ou menos no ano 6 a.C. nasceu Jesus Cristo. Então, esse material que vocês têm, tá certo? E vai mostrar mais ou menos esse intervalo de tempo, 1000 anos para ser escrito os livros do Antigo Testamento. Observem lá embaixo que tem 3 cores, né? Rosa, amarelinho e azul, que são as literaturas, ou seja, os escritos, né? Então, por exemplo, no azulzinho tem lá, né? Diversas tradições que reunidas formaram os atuais livros do Pentateuco e da obra histórica deuteronomista. Então, eu vou explicar tudo isso para vocês, minha gente. O livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? E os livros históricos, aqueles que fazem parte de uma obra baseada no Deuteronômio.
Então, tudo isso está aqui, ó. Vamos dizer, né? Até o ano 1000 antes de Jesus Cristo, nesse intervalo de tempo. Porque depois do ano 1000, vem justamente os livros históricos, né? Aí aqui, 722, ou seja, século VIII, nós temos a literatura profética, que vai até mais ou menos o século terceiro, né? Quase que segundo antes de Cristo. E temos também a literatura sapiencial, que são os livros, né? Sapienciais, que vai do sexto século até basicamente, né? O nascimento de Jesus Cristo. Então, o que é que eu queria assim, dizer para vocês, né? Talvez alguns assim estejam pensando, meu Deus, padre, parece assim meio difícil estudar tudo isso, né? Mas a gente tem que ter paciência para a gente poder compreender. Então, o Antigo Testamento tem um intervalo de tempo de 1000 anos para ser escrito. O Novo Testamento não. Ele é mais fácil por quê? Porque foi um intervalo de 50 anos. Década de 50 até basicamente o ano 100. Então, o Novo Testamento, ele é mais fácil, digamos assim. Até porque são menos livros, né? São apenas 27. O Antigo Testamento tem mais livros, tem 46, um intervalo de tempo maior. E, consequentemente, uma quantidade de escritores sagrados, uma quantidade bem maior. Por isso, é mais exigente estudar o Antigo Testamento. Por isso, eu estou querendo dar esse contexto todo para vocês, para que a gente consiga compreender, né, o Antigo Testamento e entrar no livro do Deuteronômio. Certo? Mas não desanimem, viu? Porque é belíssimo essa questão dos estudos. Mais tarde eu vou abrir para mais perguntas, tá certo? Então vamos lá. No Antigo Testamento, nós podemos dizer que existem várias teologias. Cada um dos livros que nós temos hoje levou muito tempo para chegar à sua forma atual. E, na maioria dos casos, não foi obra de uma única pessoa. Por isso é necessário falar não de teologia, mas de teologias do Antigo Testamento. Como, por exemplo, a teologia da chamada escola deuteronomista é diferente da teologia de um grupo normalmente chamado de javista. A teologia de Jó é totalmente diferente da teologia de Sirácida, que deu origem ao livro do Eclesiástico, né? Então nós temos várias teologias dentro do Antigo Testamento. E aí quando a gente discute um livro, quando a gente vê um livro, a gente vai tentar ver qual é a teologia que está por trás daquele livro. Então, como a gente vai ver o livro do Deuteronômio, qual é a teologia que eu basicamente vou estudar bastante com vocês? A teologia deuteronomista. Então eu vou estudar bastante com vocês nessas terças-feiras a teologia deuteronomista. Vai ser a que eu vou mais dedicar tempo. Mas existem várias outras, a teologia cronista, a teologia javista, a teologia de Sirácida, né? Várias outras no Antigo Testamento. Então nós também podemos dizer que existem dois Antigos Testamentos. Então, eu não estou falando de Antigo e Novo, não. Estou falando de dois Antigos Testamentos. Como é que é isso, padre? Como é que é isso? Vamos lá. Um conjunto de livros que formam o que normalmente chamamos de Antigo Testamento já estava completo antes do ano 200 antes de Cristo. Por ter sido escrito em hebraico e uma parte em aramaico, a gente chama então esse conjunto de Bíblia hebraica. E essa Bíblia hebraica ela tem três divisões: a Torá, Nebiim e Ketubim. Torá, Nebiim e Ketubim acabaram dando origem a um acróstico, que é essa palavra que está aí, certo? Que nós chamamos de Tanakh. Então, o que é a Tanakh, padre? É a Bíblia hebraica. O que é a Bíblia hebraica? É a Bíblia dos hebreus
é a Bíblia dos judeus. Então, a Tanakh, ela possui 3 partes. A Torá, que nós chamamos dos livros onde está a lei. A parte Nebiim, ou seja, os livros que contém, né, a literatura profética, escritos por profetas, né? E Ketubim, que são os outros escritos. Então, esta é a Bíblia hebraica. Aí nós temos um slide mostrando como seria essa Bíblia hebraica. Né? Torá, a lei, Nebiim e Ketubim. Né? No hebraico, a gente, quando faz a transliteração para o português, seria o V, mas muitos, assim, no português, acabam colocando B, né? Então, V e B é basicamente a mesma coisa, né? Quando faz a transliteração de algumas letras do hebraico para o português. Por isso que vocês já estão vendo Neviim, né? Mas mesmo assim a gente pronuncia Nebiim. Então, a Tanakh. A Tanakh é o quê? A Bíblia hebraica. Nós temos os livros da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes livros nós chamamos de Pentateuco, tá certo? Mas para os hebreus são os livros da Torá. Nebiim, que são os livros profetas. Aí nós temos os profetas maiores e menores, todos juntos aí. São quais livros? Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E nós temos os outros escritos. O livro dos Salmos, o livro de Jó, o livro dos Provérbios, Cântico dos Cânticos, o livro de Ruth, do Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, várias pessoas perguntaram, padre, qual é a diferença entre a Bíblia protestante para a Bíblia católica? Então, basicamente, a nossa diferença consiste no Antigo Testamento, porque os protestantes, eles se baseiam na Bíblia dos judeus, na Bíblia hebraica. Então, observe aí. Vocês estão vendo quais são os livros que estão faltando? Que nós temos O na Bíblia Eclesiástico. católica. Certo? O que mais pode dizer? Rafael disse aí Tobias, Eclesiástico. Quem mais poderia dizer? Se quiser, pode escrever no chat, viu? Crônicas. Crônicas, não. Para vocês aprenderem. Sabedoria. Sabedoria. Alguns colocaram ali. Judite, Esté, Macabeus. Observe, minha gente, observe assim. Os protestantes, eles, na verdade, baseiam o Antigo Testamento deles na Bíblia hebraica dos judeus. Nós não nos baseamos completamente nesta Bíblia. Nós nos baseamos numa outra versão desta Bíblia em grego, que eu vou explicar pelos slides. Então, é interessante porque os protestantes é como se eles tivessem, inclusive, negado a Jesus Cristo. Professor, tem como voltar à tela onde o senhor aparece, que só estou ouvindo a sua voz. Mas eu acho que está todo mundo me vendo. Eu acho que é o seu dispositivo que não está conseguindo ver, não? Você está me enxergando, não? Só Não, aqui é para a pessoa. É a configuração de vocês, viu? agora sim. Desapareceu de novo. Pronto, aí, o povo tá vendo. É a configuração, né? Tem um alfinetezinho, você pode clicar nele
e aí você vai fixar a tela do padre. E aí a minha tela fica fixa e você fica me observando mais. Certo? O Igor pediu aqui, né, para apresentar de novo, então vou mostrar aqui novamente. Certo? Para vocês, para que a gente consiga compreender, né, isso. Tô vendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá certo? Tá aqui a Tanakh, que é a Bíblia hebraica, que a Tanakh, essa palavra vem de Torá, Nebiim, Ketubim, que seria lei, profetas e escritos. Então, o conjunto de livros do Antigo Testamento, utilizado pelos hebreus, pelos judeus. Por que, padre, a gente não usa essa lista, como os protestantes usam? A gente vai entrar, então, na história do cânone. A palavra cânon significa vara de medir, ou régua, que seria uma forma, digamos assim, né, utilizada, eles pegavam como fosse um cano mesmo, e utilizavam como medida, né, para poder medir determinados lugares, determinadas coisas. E aí a gente pegou essa palavra para dizer a lista canônica, ou seja, a lista do cânon. Seria a lista dos livros inspirados que nós acreditamos que são inspirados. Mas para que essa lista ela acontecesse, foi um longo, mas um longo processo, minha gente. Então, eu deixei para vocês um livro falando só sobre isso, lá na nossa sala de aula. Um e-book só sobre o cânon, para que as pessoas pudessem entender isso, né? E ter uma base de profundidade de estudos. Então, eu vou dar uma pincelada, né? Para os judeus, a Bíblia hebraica era dividida em 3 partes. Tanakh, Torá, que é a lei, Nebiim, que são os profetas, e Ketubim, que são os escritos, os outros escritos. O que aconteceu? Os judeus, eles se dispersaram, saíram da Terra Santa, e foram para outros lugares, como, por exemplo, Alexandria, no Egito. E lá havia influência muito do grego. Então, traduziram as Sagradas Escrituras para o grego. Quando traduziram, o cânon ainda estava sendo formado, e esses novos livros, em alguns livros também entraram nessa nova tradução. Como eles entraram posteriormente, eles são chamados de livros deuterocanônicos. Ou seja, cânon, minha gente, é a lista dos livros sagrados. Deutero significa que veio depois. Então, deuterocanônicos são aqueles livros que entraram no cânon posteriormente. A tradição apostólica e o cânon do Antigo Testamento. A fixação definitiva do cânone do Antigo Testamento apareceu já no século IV, com a declaração do Concílio Regional de Hipona, em que interveio o próprio Santo Agostinho, ele que foi bispo de Hipona, né? Então ali a gente já tem já, mas o martelo só foi batido mesmo no Concílio de Trento. Posteriormente, o cânone dos livros inspirados consta da declaração do Concílio Ecumênico de Florença, em 1441. E, por fim, em 1546, em Trento, que é uma cidade na Itália. Então, observe que a gente já tem uma lista, né, no século IV, desses livros sagrados, mas que houve uma definição infalível, ou seja, se aparecesse um novo livro, como esses que apareceram em Qumran, não, a gente considera como inspirado, como sagrado. A gente pode colocar dentro do cânon, nessa lista de livros considerados sagrados e inspirados para nós. Aí o Concílio de Trento disse não. O que nós já temos até aqui é uma lista definitiva. Vamos lá, vou explicar mais sobre isso. Então, em torno do ano de 180 a.C., foi feita a tradução da Bíblia hebraica para o grego.
Mas esta não foi somente uma tradução. Houve também adaptações e acréscimos, tanto de partes como de livros inteiros. A tradução grega, ela é conhecida como a tradução dos 70, Septuaginta, e é indicada pelas letras, né? Isso é do algarismo romano, né? 70. 70 em algarismos romanos. Entre a Bíblia hebraica e a Bíblia dos 70, portanto, há várias diferenças além da língua. O ambiente histórico, social, político, geográfico, adaptações e acréscimos, além de livros novos, nem todos no cânon de nossas Bíblias. Agrupamento e ordem dos livros. Então, foi no ano de 180 a.C. que houve essa tradução. A Bíblia hebraica, que era da língua hebraica e partes em aramaico, então tudo isso foi traduzido para o grego. Quando houve essa tradução, aconteceram acréscimos e adaptações de partes como de livros inteiros. Eu vou mostrar isso para vocês. Nós, como católicos, nós utilizamos o material da Septuaginta e não da Bíblia hebraica. Ou poderíamos dizer dos dois. Porque a Septuaginta contém a Bíblia hebraica. Então, as Bíblias católicas, elas se diferenciam das Bíblias protestantes evangélicas, porque além dos livros da Bíblia hebraica, nós também incluímos os livros que estão na Septuaginta. Aí eu perguntei, quais são eles? Aí tem um recurso de memorização, que nós chamamos de recurso mnemônico, que vai ficar fácil para vocês decorarem. É a palavra bestim. É só lembrar de the best, né, minha gente? Do inglês, que significa o melhor, né? Então, the best friend, né? O melhor amigo, the best God, o melhor Deus. Então, bestim. Aí a gente consegue lembrar dos 7 livros, digamos, que estão na Bíblia da Septuaginta e não na Bíblia hebraica. B de Baruque, E de Eclesiástico, S de Sabedoria, T de Tobias, I de Judite e M de Macabeus. Que seria o primeiro e segundo Macabeus. Além das partes gregas de Daniel, que seria do capítulo 3, dos versículos de 24 a 90, e os capítulos de 13 a 14, e Esté, capítulo 10, versículo 4, ao capítulo 16, versículo 24. Então, nós temos 5 livros que entraram por completo e partes de 2 livros, Daniel e Esté, né, que quando passou do hebraico para o grego, então eles tiveram acréscimos. Então, repetindo, Bestim, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite e Macabeus, além de partes gregas de Daniel e Esté. A atual divisão dos livros do Antigo Testamento. Então, nas nossas edições da Bíblia, a ordem e o agrupamento dos livros não segue exatamente a Bíblia hebraica nem a Septuaginta, mas é mais a Septuaginta. Nas Bíblias católicas é possível distinguir, então, os seguintes grupos. Por quê? Porque na Septuaginta também tinham outros livros que acabaram não entrando na nossa Bíblia católica, né? E algumas ordens que não estão tão claras e que foram diferenciadas na nossa. Mas a Bíblia católica contém o quê? Basicamente uma divisão em 4 no Antigo Testamento. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e sapienciais e livros proféticos. Deuteronômio está onde? Aqui estaria no Pentateuco. Então, esta é basicamente a atual divisão dos livros do Antigo Testamento que nós temos e que se encontra hoje na Bíblia católica. Tem uma tabela periódica aqui,
que eu achei muito legal e que nos faz entender o Antigo e o Novo Testamento. Então, os que tá de rosa são os livros do Pentateuco. 5, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses que estão como se fosse um vermelho claro, né? São os 16 livros que nós colocamos no grupo dos livros históricos, que vai de Josué até 2º Macabeus. Depois, os que estão de verde são os livros poéticos e sapienciais, que vai de Jó até Daniel. E depois vem os profetas, os chamados maiores e menores, que vai de Oséias até Malaquias. Então, hoje, a nossa Bíblia católica ela está dividida em 4 partes, né? Basicamente, de forma metodológica, viu, gente? Pentateuco, históricos, poéticos e sapienciais e os livros proféticos. A gente subdivide em maior ou menor. Então, isso foi retirado da Bíblia de Jerusalém, né? E o grupo Querigma fez como se fosse uma tabela periódica, né? Eu achei assim muito didático. Muito didático. Certo? Vocês conseguiram ver, minha gente? A tabela periódica? Karine, por favor. Ah, perfeito, perfeito. Sim. O povo está respondendo. Então, minha gente, assim, explicando por que há uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Porque a Bíblia protestante, ela se baseia no cânon, ou seja, na lista dos livros inspirados, contido na Bíblia hebraica, e nós não. Quando é que houve essa mudança? No ano de 180 a.C., houve uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. E aí se reuniram 72 anciãos, aí eles arredondam para 70, né? Disseram que colocaram eles em lugares diferentes e eles traduziram todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. De tal forma que quando pegaram todas essas traduções e compararam, um milagre. Elas estavam todas iguais. Por que foi feita essa tradução? Porque o grego era, digamos, a língua que estava em alta. A cultura grega, lembra que Alexandre Magno havia tomado o Oriente Médio e expandiu a cultura, e não somente a cultura, expandiu a língua. Tanto que o Novo Testamento ele foi escolhido para ser escrito em grego, por quê? Porque era para todo mundo ter acesso. Para que a boa nova fosse passada para todo mundo. Hoje a gente poderia comparar o grego que é o inglês. Então se eu escrevo um artigo científico, se eu escrevo alguma coisa que eu desejo que as pessoas tenham acesso, eu vou escolher qual língua? O inglês. Porque basicamente no mundo inteiro o povo sabe inglês, o povo conhece inglês, seria a língua mais universal. Naquela época era o grego. Então houve o que nós chamamos de diáspora, que foi a saída de vários judeus da região da Terra Santa para outras partes do mundo. E eles foram, inclusive, para o Egito, para a cidade de Alexandria. E eles queriam, vamos dizer, né, continuar tendo contato com as Sagradas Escrituras. Mas havia uma dificuldade. Por quê? Porque os filhos agora estavam aprendendo o grego. Estavam crescendo no grego. E como ter acesso se as Sagradas Escrituras estavam em hebraico? Então, por isso surgiu tanta necessidade dessa tradução para o grego. Quando esses 72 anciãos fizeram, eles entenderam que aquela lista, aquela Bíblia, ela era realmente inspirada por Deus. Tanto que a Septuaginta, a Bíblia dos 70, é considerada inspirada. E aí, 5 livros foram acrescentados e parte de 2 livros foram acrescentados. Ou seja, entraram nessa lista. Esse grupo
nós chamamos de grupo dos deuterocanônicos, ou seja, que entraram no cânon posteriormente. Então, deutero, aquilo que vem depois, canônico, que está no cânon, que é a lista dos livros inspirados. Para nós, esses livros são inspirados. Para os protestantes, não. Então, para os protestantes, os nossos livros deuterocanônicos são chamados de livros apócrifos para eles. Para nós, os livros apócrifos são outros. Para os protestantes, são esses. Padre, por que a gente preferiu aquilo que está na Septuaginta? A gente vai ver que no Novo Testamento, qual era a Bíblia que Jesus teve acesso? Qual era a Bíblia que os apóstolos tiveram acesso? A Bíblia da Septuaginta. Então a gente vai observar que, inclusive, no Novo Testamento, as citações elas são feitas a partir da versão da Septuaginta, do grego, e não da versão da Bíblia hebraica. Vocês estão compreendendo? Então, se o próprio Jesus ele utilizou a Septuaginta, por que nós iríamos descartar? Por quê? E aí, a igreja, desde o primeiro século até o século XVI, a igreja cristã se utilizou dessa versão, dessa lista, né? Baseando-se na Septuaginta. Somente no século XVI, quando surgiu, digamos, o protestantismo como nós conhecemos, quando houve a Reforma Protestante, foi que com Lutero, Calvino e outros, eles resolveram reanalisar isso, repensar isso, e disseram, não, a gente não quer utilizar o que estava na Septuaginta, a gente quer utilizar aquilo que estava na Bíblia hebraica inicial. E aí eles retiraram esses outros livros, que para nós seriam os deuterocanônicos. Mas observe, minha gente, que a igreja, porque naquela época não existia tanta igreja como a gente tem hoje, não. Então foram 15 séculos que todos os cristãos se baseavam na Septuaginta, na Bíblia dos 70. 15 séculos, minha gente, 15 séculos. Não são 15 dias, não são 15 anos, não. 15 séculos, 15 séculos. Só no século XVI é que houve essa confusão toda. Então, se alguém perguntar por que existe essa diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, você pode responder. Porque os protestantes, eles parecem até que renegaram a Jesus Cristo e baseiam a Bíblia deles na Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, que contém 5 livros a menos que os nossos e partes de 2 livros a menos também. Quais são estes? A gente lembra do Bestim, né? Aquele recurso mimenômico. Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite, Macabeus. Além de partes do grego, do livro de Daniel e do livro de Esther. Então, a pessoa que perguntou, a gente sabe que a Bíblia não fala muito sobre a infância de Jesus, mas também é sabido que existem os livros apócrifos. O que o senhor pode nos relatar sobre isso? E mais, os livros apócrifos não têm inspiração divina. A palavra apócrifo significa oculto. Então, nessa época, surgiram, vamos dizer, né? Especialmente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, vários e vários livros. Há um livro que relata sobre a Assunção de Moisés, há um livro de Maria Madalena, há um livro de Enoque. Então vamos dizer que nós tenhamos 50 a 100 desses livros. Só que o conteúdo desses livros, a igreja foi percebendo que era um conteúdo que misturava magia, que mostrava Jesus Cristo não como Deus, mas como semideus. E aí a igreja ela foi entendendo que isso não era de acordo com o que realmente Jesus Cristo havia colocado. E aí esses livros eles não foram considerados inspirados, sagrados.
Então, há livros que poderiam estar nesse cânon, mas que não estão. Esses livros são chamados de quê? De livros apócrifos. Padre, porque eles não foram considerados sagrados, a gente vai descartá-los? Não. Porque, inclusive, há algumas coisas históricas nesses livros que nós nos baseamos. Como, por exemplo, nós não sabemos, pela nossa Bíblia, os nomes dos pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana. Nós temos essa fonte onde? Em um desses livros apócrifos. Então, eles servem para o nosso estudo, mas nós não consideramos eles como inspirados, como sagrados. Por quê? Porque os livros que são sagrados, que estão na Bíblia, eles servem como regra de fé para a gente. Então, o que a gente vê aqui, de fato, serve como regra para a nossa fé. Teve alguns livros que tiveram dificuldades para entrarem no cânon. Por exemplo, o livro do Apocalipse. Por quê? Porque a literatura dele era uma literatura assim, mas muito, muito, muito difícil de ser aceita. E por conta disso, por ser uma literatura muito difícil, houve uma dificuldade para entrar no cânon, mas acabou entrando. Então, as pessoas perguntaram, a tabela periódica bíblica vai estar disponível no Classroom, na sala de aula? Vai. Então, esses slides todos vão estar disponíveis lá, para que vocês possam ler, né? Que vocês possam ler. Padre, até mesmo nos evangelhos apócrifos, até mesmo o quê? Não entendi a pergunta de Rafael. Padre, existe citação de Jesus em algum desses livros? Oi, Padre, posso? Não, que você estava falando aí que foi retirado alguns livros porque misturavam magia, alguma coisa desse sentido. E durante uma confissão, até acho que foi o padre Cícero Lenisvaldo na época, ele me recomendou que eu lesse o Evangelho Apócrifo de São Pedro, eu acho, se não me engano. Tem alguma editora que fez, que falava sobre alguns temas relevantes. Não que ele. E aí eu fiquei sem entender se até os evangelhos apócrifos eles tinham essa tendência de falar sobre magia ou abordar alguma coisa que fosse fora porque do nós contexto. temos, por exemplo, Rafael, no Novo Testamento, vamos dizer, uns 45 livros, 40, 50 livros, que são considerados apócrifos e que são contemporâneos aos livros do Novo Testamento, que entraram no nosso cânon, e que poderiam ter sido parte, considerados inspirados, mas não foram. Alguns tinham magias, mas não significam todos. Mas, assim, há coisas dentro deles que elas não são perfeitas em termos de ensinamento da fé. E aí a igreja, vendo isso, à medida que esses livros estavam sendo distribuídos, né, que tinham os manuscritos, ela foi entendendo que eles não eram inspirados. Mas existe muita coisa boa. Então, você citou o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tiago, sabe? Então tem coisas assim muito interessantes que a gente pega, que a gente pode estudar e tudo mais. Há alguns que não entraram no cano, como o Pastor de Hermas e a Didaquê, e que esses você pode ler assim, porque tudo que está lá não é considerado inspirado, mas é histórico, é uma fonte, né, de como os primeiros cristãos batizavam as pessoas, as questões todas, né? Então os livros apócrifos, eles não entraram na lista do cânon sagrado, porque a igreja entendeu que eles não podiam 100% servir como regra de fé. Mas a gente não pode descartá-los, porque há muita coisa histórica nele, contida, e que é muito bom para a gente, porque eles são livros contemporâneos aos escritos do Novo Testamento, por exemplo, né? E existe também apócrifos do Antigo Testamento. E existe, inclusive, no Novo Testamento, citações de livros apócrifos. Por quê? Porque era a literatura da época. Então, nós temos no Novo Testamento a citação da Assunção de Moisés e de Enoque. E aí nós temos livros apócrifos que falam sobre isso. Estão conseguindo compreender?
Então, no próprio Novo Testamento, na própria Bíblia, nas próprias Sagradas Escrituras, nós temos citações fazendo referência aos livros apócrifos, porque era a literatura conhecida na época, né? Era a literatura que era conhecida na época. Eu pensava que a igreja não aceitava os livros apócrifos. A Alane está dizendo assim. Então, de fato, não aceita como inspirados, Alane. Mas nós temos estudos e há muitas coisas que são boas nestes livros. Repito, algo clássico, né? Os nomes dos pais de Nossa Senhora, como Joaquim e Ana, está em um desses livros considerados apócrifos. Entrou na tradição, e aí, hoje, nós temos até Santa Ana e São Joaquim por causa disso. Em relação ao livro de Levítico, pode-se dizer que ele narra as leis referentes ao comportamento da humanidade, no que diz respeito à convivência. Então, qual é a nossa próxima aula, Jailson? A gente vai falar sobre o Pentateuco. Aí eu vou mostrar as fontes do Pentateuco, fonte javista, eloísta, fonte sacerdotal, deuteronomista, e aí eu vou explicar um pouco sobre o Pentateuco para vocês, mas isso é conteúdo para a próxima aula, tá certo? Mas o livro do Levítico é um livro basicamente de leis, e que foi escrito por um grupo sacerdotal, porque nós sacerdotes temos, assim, digamos, uma preocupação com as leis espirituais, ligadas ao templo, ligadas ao culto, e aí isso tudo está no livro do Levítico. Padre, eu não sei se faz parte do que está sendo falado. Tem um livro de São Cipriano em que as pessoas usam para fazer coisas ruins. Eu já ouvi falar uma vez sobre isso, mas assim, minha gente, existe literatura que faz bem e literatura que não faz bem. Já é difícil a gente estudar as Sagradas Escrituras. Imagine tentar ter acesso a tantas outras questões nesse aspecto. Então, o que eu digo para vocês? Estudem os livros em que a igreja considera como regra de fé, os livros canônicos. E o que não vier, sabe, não é importante, assim, né, nesse aspecto. Pronto, 9h30, a gente vai encerrar. Eu vou deixar disponível para vocês, tá certo? Esse material, inclusive dos slides, na nossa sala de aula. Quem ainda não entrou na sala de aula, entre. Eu vou aí colocar novamente, né? Ô, Karine colocou aqui errado, viu, a sala de aula. Não é esse não, Karine. O link, eu vou colocar aqui para vocês. Abre.ai, sala de estudo bíblico. Coloquei para vocês agora. Aí esse material todo vai estar disponível nessa sala de aula. Abre.ai, sala de estudo bíblico. O nosso próximo passo é qual, meus irmãos e minhas irmãs? Ver uma parte do Pentateuco e entrar já no Deuteronômio. Então, hoje foi uma introdução sobre Bíblia, divisão das Sagradas Escrituras, né? A Bíblia hebraica, a Septuaginta, o porquê, né, que nós católicos temos uma Bíblia diferente dos protestantes, certo? E aí, foi uma parte de introdução. Aí eu entro no Pentateuco, na próxima aula, e no Deuteronômio. Então vamos fazer uma oração final, para a gente poder... E eu peço a vocês, por favor, leiam o livro do Deuteronômio, tá certo? Então, qual é a próxima atividade? Ler, até a próxima semana, partes do livro do Deuteronômio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vou continuar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu vou ficar respondendo as perguntas, tá certo?
mas a gente já encerrou a formação. Se eu vou ficar aqui, a Karine pode parar de gravar, e aí quem quiser fazer algumas perguntas, ativa o áudio, pergunta que eu vou ficar à disposição.